Tem muita gente que vai à igreja, canta louvores, sabe versículos de cor, mas no secreto continua a mesma pessoa. E a pergunta é séria: como saber se eu nasci de novo? Jesus disse lá em João 3:3, ele fala assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa é a palavra que eu quero ler para vocês hoje, que está em João capítulo 3, tá bom? Até o final desse vídeo você vai saber se você é uma pessoa que nasceu de novo ou não, tá bom? Então já se inscreve no canal, porque aqui eu trago uma palavra de edificação para a sua vida. Deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas o conteúdo e mais pessoas serem edificadas, tá bom? Vamos começar aqui. E eu já quero começar lendo aqui João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, eu vou explicar essa palavra aqui que eu acabei de ler de uma outra forma totalmente diferente, em outra visão. Talvez uma visão que você nunca viu. Mas a gente pode perceber aqui que Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era um dos mestres que ensinava lá na sinagoga, né? Era um daqueles mestres. E ele era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que conhecia muito a palavra, certo? Mas só que ele não era salvo de verdade, ele não era convertido de verdade, ele não tinha nascido de novo, tanto que ele veio perguntar para Jesus. Então, isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque nós vemos que acontece a mesma coisa hoje em dia. Muitas pessoas vão para as igrejas, frequentam as igrejas, mas só que elas não têm certeza da sua salvação e, principal, não têm certeza, primeiramente, de que se converteu de verdade, de que nasceu de novo. Elas não sabem disso. Então você pode ser uma dessas pessoas que pode estar convencida que nasceu de novo, mas só que você não dá frutos de uma pessoa que nasceu de novo. E isso é muito importante, tá bom? Eu vou trazer aqui 5 sinais de que você nasceu de novo, tá bom? Mas antes de trazer esses 5 sinais, eu quero ler aqui a parte em que Jesus fala para Nicodemos. Ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, Nicodemos não tinha entendido o que Jesus tinha falado. E aí Jesus, ele responde novamente: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Bom, algumas pessoas têm uma visão diferente das outras. Alguns pensam que, acham na verdade que nascer da água é o batismo, outros que é o arrependimento e a purificação. Eu acredito que nascer da água é o arrependimento e a purificação, porque a água ela purifica, a água ela limpa. Então, a pessoa que nasce da água, ela é purificada no espírito. Jesus está falando aqui de uma forma espiritual. E a pessoa que nasce em espírito,
é o Espírito Santo que vem sobre ela, trazendo toda a verdade, toda a revelação e uma transformação de mente para essa pessoa, tá bom? Então, eu acredito nessa forma que Jesus falou aqui, tá bom? Aí você pode perguntar, tá, mas como saber se eu nasci de novo? Bom, primeiro sinal que você nasceu de novo. O pecado começa a incomodar você. Antes, você pecava e para você era tudo normal. Depois de nascer de novo, quando você erra, você se sente incomodado. Você sente a sua consciência pesada. Isso é um sinal de que algo já mudou dentro de você, tá bom? Esse é o primeiro sinal. Porque o pecado já não faz mais parte de você. Porque você começou um processo de ser purificado por Deus. Então, quando a sua consciência muda, a sua mente muda, ela muda a respeito de tudo. Então, o que era normal para você antes, agora já não se torna algo normal. Por quê? Porque você foi transformado por Deus e aquilo que Deus não se agrada, você também não vai se agradar, tá bom? Então, você vai ser parecido com Deus na forma de pensar e na forma de agir. Claro, com falhas, mas sempre buscando crescer e melhorar e sempre querendo agradar o coração de Deus. Isso é a primeira mudança. O segundo sinal que você nasceu de novo, foi transformado, é que você sente fome de Deus. Você sente necessidade de buscar a Deus. Antes, talvez você orava por uma obrigação, como se fosse uma obrigação. Agora, depois de nascer de novo, você sente necessidade de orar, você sente fome de orar, você sente vontade de ler a palavra de Deus. Tudo que envolve as coisas de Deus, você quer estar ali no meio, você quer participar, entendeu? Então, esse também é um sinal de que você foi transformado, você nasceu de novo. E mesmo você estando fraco, cansado muitas vezes, dentro de você existe um desejo de se aproximar mais de Deus, de buscar mais a Deus. E isso é muito importante, tá bom? Terceiro sinal de que você nasceu de novo é que a sua mente começa a mudar. Você já começa a pensar diferente. Coisas que pareciam certas para você já não faz mais sentido. Conversas vazias, ambientes errados. Você começa a pensar diferente em relação ao mundo. Crenças que você tem muitas vezes que você pensava que era certo, mas que na verdade, quando você descobre a verdade, você vê que aquilo era só crença que outras pessoas passaram para você e que não é verdade de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, ele começa a revelar a verdade para você pouco a pouco. E ao longo da caminhada, você vai aprendendo muitas coisas e você vai aprendendo que aquilo que você aprendeu lá no passado, com seus antepassados, era tudo crença limitante, era tudo superstição. O quarto sinal de que você nasceu de novo é que existe uma luta dentro de você. Ou seja, a sua carne está lutando contra o seu espírito e o seu espírito contra a sua carne. Então, é uma luta constante. Você começa a lutar contra si mesmo. Tipo, você começa, o seu espírito quer uma coisa, a sua carne quer outra, e você fica ali em confronto. O espírito quer fazer a vontade de Deus e a carne quer fazer a vontade da carne, da própria carne. Então, você luta constantemente contra você mesmo para poder você vencer. E você sempre quer fazer o certo. Quando você se converte de verdade, quando você nasce de novo, você não se torna perfeito, mas você está no processo de perfeição. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, você vai melhorando e você vai ficando uma pessoa completamente, digamos, que agrada o coração de Deus, até o dia que você chegar na eternidade. Só lá, quando a gente chegar na eternidade, é que a gente vai ser perfeito. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos ser falhos, pecadores, mas sempre fazendo a vontade de Deus, sempre buscando agradar o coração dele. Mas quem nasce de novo não vive no pecado.
E o quinto e último sinal é que você ama mais, você perdoa mais. Aquele coração endurecido pelo pecado, ele começa a ser quebrado. Deus ele começa um processo de quebrantamento no seu coração. E você se torna uma pessoa mais sensível, você se torna uma pessoa mais misericordiosa, você se torna uma pessoa mais bondosa. Esse é um dos processos de conversão que todo cristão passa, aquele que nasceu de verdade, aquele que nasceu de novo e que foi transformado. Você começa a ser mais paciente, você tem vontade de viver mais em paz, mais tranquilo. Então, esses são 5 sinais de que você nasceu de novo, que você foi transformado por Deus. Agora preste atenção, nascer de novo não é sentir arrepio, não é sentir emoção no culto, não é levantar a mão na igreja. Nascer de novo é quando Deus transforma a gente de dentro para fora e a gente começa a viver uma vida totalmente diferente do que a gente vivia antes. Isso é ser transformado de verdade. Isso é nascer de novo. Aí você pode perguntar, mas se eu não vejo esses sinais em minha vida? Bom, talvez Deus esteja te chamando hoje. Nunca é tarde demais. Ninguém está tão longe que não possa começar, entendeu? Então, ouça a voz de Deus, que Deus pede para você, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida para Ele e assim você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Se você fizer isso de todo o seu coração, tá bom? E se existe dúvidas dentro de você, fale com Deus hoje. Peça para Deus transformar o seu coração. Peça para Ele entrar na sua vida. E peça transformação de verdade. Fale com Deus, porque religião muda a rotina, mas nascer de novo muda destino. Tá bom? Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, eu quero nascer de novo. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!